Fala galera, treinador Wilson na área. Tô aqui na Ironberg de Santos, onde eu trabalho como personal, e hoje eu vou treinar a minha amiga, personal trainer e atleta de fisiculturismo, Andressa Quaresma. Deve estar chegando ela aí, vamos aguardar, a qualquer momento ela deve estar na área. Hoje a gente vai treinar glúteo e eu tô ansioso para massacrar ela. Deixa eu ver se ela mandou mensagem. Mandou. Tá chegando. Chegou. Falou que chegou. Olha ela aí. Bem-vinda à Ironberg. Agora sim, brincadeira de gente grande. Vamos lá. Vamos Bora. pro treino? Bora. E aí? Gigante, né? Enorme isso aqui. Olha a qualidade disso. Parece que é a maior academia da Baixada Santista. Tô vendo que Legal hoje os nós vamos equipamentos. brincar bastante aqui. Tem basicamente 3 marcas. Tem outras marcas diferentes ali, mas é um aparelho ou outro. As máquinas são da Hammer, são Life, né? Que Life e Hammer é a mesma coisa. Na verdade, a Hammer é uma linha da Life. As máquinas da Panata e as máquinas da Supreme. Vamos lá aqui, olhando para as máquinas e tentando entender. Quero já conhecer cada uma. A academia está dividida em corredores, então você tem aqui as máquinas de abdominal e do lado de cá de braço. Aqui no corredor do meio você tem as máquinas de costas, então as puxadas e remadas. Aqui nesse outro corredor você vai ter também máquinas de exercícios de costas e de peito. Gente, quantos É articulados! muita coisa, Olha muita isso. coisa. Assim, você pode bolar um treino com uma máquina por semana que vai sobrar máquina ainda. Tô ansiosa. Vamos. Vamos conhecer a parte de membro ansiosa. inferior, que é lá do lado de baixo. Faz a maior diferença Essa parte mesmo, na aqui é verdade, a a maior parte de membro diferencial. inferior. Eu senti muita... Nossa, tem esse lado ainda. Não dava pra ver do outro lado. Eu senti muita falta quando... Na minha primeira preparação, porque não tinha um local pra fazer as Então, aulas de pose. Então, imagina, aqui você tem espelho em tudo quanto é lado. a gente vai lá conhecer daqui a pouco. Ó, como eu te falei, ó, um tipo de leg, um leg diferente do outro, né? Então você vai ter leg da Life, da Hammer, Supreme, Supreme, as cadeiras extensoras, ó, bem uniarticular. inclinar dela. E esse leg? É um leg? É, Que diferente. é da Supreme. É 45? bem, Ainda é um 45, né? Então, ele é um leg. A gente pode fazer depois algumas séries aqui. A flexão do quadril dele é menor. Então, se no leg convencional 45 graus seu quadril fica mais fundo, você tem uma maior ativação do glúteo, mas também tem maior pressão articular no quadril. Aqui tem uma menor pressão articular do quadril, porque o quadril fica reto, a angulação da perna e do tronco Interessante. fica no ângulo quase de 90 graus. É, porque ele fica deitadinho mesmo de 90, mas a posição dos pés fica em 45, né? Sim. Que interessante, quero conhecer também. Depois Conhecer todos. você faz uma série aí pra ver. Sabe pra que serve aquela máquina ali? Lombar, É difícil de achar essa máquina nas academias por aí. abdômen não. Não, é uma máquina de flexão nórdica. Ela trabalha posterior da coxa de forma excêntrica. Então você ajoelha aqui, apoia as pernas, vai se apoiar no estofado e descer o tronco para frente. Você vai fazer uma flexão do joelho da fase excêntrica e depois uma flexão do joelho da fase concêntrica. Perfeito. Mas não é a perna que se move, é o tronco que se move. Que incrível, eu nunca vi uma máquina bem dessa. Eu sempre interessante. fazia adaptação nos bancos, né? Porque você Pega- não encontra em lugar nenhum essa máquina. Que ótimo. Pega muito posterior. Vamos conhecer lá em cima, Andressa? Vamos. Vamos ver as esteiras aqui primeiro. Quanta esteira também, hein? 50. Bastante. 50 equipamentos a gente tem aqui de Nossa, condicionamento. mas aqui é muito grande. Muito grande. Eu trabalhava de personal numa academia onde a escada lá ficava quebrada o tempo todo. O pessoal da manutenção falava que a culpa era das pessoas que andavam errado, que subiam na escada errada. Engraçado que aqui não quebra nenhuma. Como é que sobe nesse cara errado? Não sei agora. Eu aprendi a gostar disso por causa de tudo. Hoje em dia meu carro já é escada.
Esse elíptico aqui é bem diferente também da Cybex. O movimento dele, ele não é só na horizontal, mas também na vertical. Então ele dá uma ênfase maior também no glúteo. Ah, que legal. Bem interessante. E essa parte é fixa, não? Faz uma série fixa, aí, né? Faz um pouquinho para você testar. Calma aí. Ah, não. Calma aí. É fixa a parte de cima, né? Deixa eu aumentar aqui o... Aí você pode fazer o teu aeróbio, escutar o YouTube, ver TV. Nossa, que show. Olha isso. Pode... Mentira. Tem jogo, ter acesso à internet. Olha, quem falou que fazer aeróbio é ruim, mentiu. Eu não treino aqui ainda. Vou aumentar um pouquinho aqui a amplitude do movimento e a carga, para você ver como muda. Percebi. Nossa, olha onde vai até agora meu onde joelho. Lá no sobe. alto, ó. Ativa bastante o glúteo. Nossa, super. A frequência cardíaca sobe rapidinho. Muito bom. Gente, amei. Incrível. Fazer aeróbio aqui... E nem sente, porque ainda tá assistindo. Para fazer aeróbio aqui, você não vai enjoar, porque pode cada dia fazer em um equipamento diferente. Ai, amei. Muito bom. Além do visual da academia aí, né? Que você consegue ver tudo lá embaixo que tá acontecendo. Nossa, olha a frequência cardíaca, já foi lá no alto. Brincando. Você já conheceu a academia inteira, a parte da musculação, a parte de condicionamento aeróbio. Agora você vai conhecer a cereja do bolo da academia. Parte mais esperada, inclusive. Uau! Gente, isso aqui é sonho pra toda mulher, né? Olha isso, espelho em tudo quanto é lado. Você já chega fazendo essa pose, ó. Que arraso! Legal, né? Nossa, fez muita falta isso na minha preparação. Ter um espaço para se preparar, para ensaiar. Ó, ainda lembro tá, um pouquinho? Ainda lembro um pouquinho. Que ótimo, adorei. Andressa, antes da gente começar a treinar, vamos falar um pouquinho sobre duas coisas. Primeiro, eu quero que você fale da tua experiência em competir no campeonato agora em abril, que você participou, né, de fisiculturismo na categoria Wellness. E quero que você fale também como é que foi a alimentação, o teu treinamento, a tua expectativa para o campeonato dentro da tua realidade, que você nunca competiu, né? Foi a tua primeira vez. Fala um pouquinho disso aí que você viveu. Olha, vou te contar, eu fiquei extremamente nervosa, assim, com relação a tudo. Muitas vezes eu achei que eu não ia conseguir, até porque eu passei por todo o processo, entre aspas, sozinha, né? Tive apenas o teu apoio, que foi meu coach esse tempo todo. Então, foi bem difícil. No final, então, mais ainda. Questão de alimentação, passei fome, passei sede, passei frio. Todo esse processo que todo atleta passa, mas valeu a pena cada suor, cada dificuldade, cada obstáculo, cada renúncia, porque quando eu estive lá no palco e eu vi aquilo e eu me percebi, me vi com o melhor físico que eu já tive na vida, com certeza eu fiquei extremamente feliz. E eu vou voltar. Lembro que você comentava comigo na preparação que era muito difícil, estava passando, né, como você comentou, algumas dificuldades com relação à fome, à fraqueza de treinar, né? Os treinos estavam ainda com intensidade um pouco alta e você comentava que ia ser a última vez que ia competir, que não queria mais aquilo. Eu tinha certeza disso, eu tinha certeza que eu não ia mais competir. Eu falei, gente, eu só vou vir até aqui porque eu cheguei até aqui, mas nunca mais eu piso no palco. Não, mas lá no palco mesmo ainda eu falei, gente, eu quero a próxima, não dá. Vicia, né? Vicia. Eu também, quando eu competi a primeira vez, achei que ia ser só a primeira. Competi no mesmo ano mais 5 campeonatos. Competi 3 anos seguidos. Já que a gente tocou nesse assunto, vamos fazer uma preparação agora voltada para o Mr. Santos. O Mr. Santos é o campeonato mais tradicional que a gente tem no Brasil. É um campeonato regional que acontece aqui na nossa cidade, então é bacana você participar. Topa? Perfeito, tô super dentro. Vamos com tudo. Legal. Nessa primeira fase, começando aí o mais rápido possível, se possível hoje até, quero que você foque em ganho de massa muscular. A gente viu lá que teu físico evoluiu muito, a gente conseguiu marcações que a gente achou que não ia conseguir, né? Aquela marcação do glúteo. A categoria Wellness pede bastante a parte de glúteo e quadríceps. O quadríceps teu já é super desenvolvido, é bom, é simétrico com o teu corpo, mas teu glúteo ainda tem que melhorar um pouco, que a gente chama de ponto fraco. Então, nessa primeira fase, como a gente vai estar com uma dieta hipercalórica, a gente consegue ter mais força para treinar
e a gente consegue ter um anabolismo melhor pela ingestão de proteína e carboidrato. Nessa primeira fase, a gente vai focar em hipertrofia tensional. A hipertrofia tensional, ela se dá por aumento da secção transversal na parte miofibrilar. A primeira parte da nossa periodização, a gente tem que focar no teu ponto fraco, que é o glúteo, e a gente tem que pensar em ganhar massa muscular. Essa primeira parte a gente consegue colocar aí acho que umas 8 semanas ou 9 semanas. A gente vai precisar depois fazer o cálculo. Na periodização a gente faz o cálculo de trás para frente. Então a gente pega a data da competição, coloca 2 semanas de finalização, 1 ou 2 semanas de finalização. Depois a gente faz a parte de lapidação do físico, que a gente chama de pré-contest. Em média são 12 a 16 semanas. E o que vem antes disso são as semanas que a gente tem de off, que é de ganho de massa muscular, que é essa fase primeira que eu estou comentando com você. Isso. Então, depois que eu fizer esse cálculo de quantas semanas, a gente vai visualizar melhor isso, tá? Perfeito. E aí a gente vai colocar em datas para saber especificamente em qual período a gente está e o que a gente deve fazer. Numa segunda fase, a gente começa a diminuir as calorias, começa a aumentar a atividade aeróbia. Porque se na primeira fase a gente já ganhou massa muscular, muito provavelmente a gente também ganhou um pouco de gordura. Lógico que a gente vai evitar isso. Na segunda parte, o nosso foco é manter a massa muscular, se possível ganhar, e perder a gordura. Então toda a gordura aí que a gente acabou acumulando nessa primeira fase, se acumular, a gente vai perder na segunda fase. E vai tentar preservar o músculo ou até ganhar músculo. Nessa terceira fase, a última, que é a finalização, 1 ou 2 semanas é o suficiente para a gente finalizar e entrar com o físico melhor do que você competiu na primeira vez. Tá? E assim então, será. quero te explicar algumas coisas relacionadas ao treinamento para você poder aplicar no teu treino diário lá no Guarujá, tá? Porque assim, a Andressa, ela faz essa assessoria comigo, né, visando a competição, mas eu não dou aula de personal, não acompanho ela no treino. Então hoje a gente vai aproveitar para tirar todas as dúvidas, vou ver como é que tá a tua performance, né, no treinamento. Eu vou te passar o treino e aí a Andressa com o treino em mãos consegue treinar, consegue mandar os vídeos, manda as dúvidas, a gente vai conversando, né? E periodicamente a gente marca de vir aqui na Ironberg fazer um treino especial, beleza? Então, Não com tudo. E aí, bora começar o treino? Vamos lá, tô ansiosa. Andressa, pessoal, a Andressa ela compete no fisiculturismo da categoria Wellness. A categoria Wellness, as mulheres, elas precisam ter uma silhueta de cintura bem marcada, né? O abdômen marcado. E o que evidencia mais a categoria é o volume de massa muscular e definição de membro inferior. Então, o volume de quadríceps ela vai precisar apresentar e de glúteo. Como eu falei para vocês agora, o ponto fraco da Andressa é glúteo, por isso que a gente está treinando glúteo agora também. Faz o seguinte, mostre as fotos da Andressa na competição agora. A gente pode ver que ela tem o quadríceps bem desenvolvido, mas ainda falta um pouco de volume em glúteo. Então a ideia hoje é a gente dar um treino com um foco na intensidade, então a gente vai colocar um pouco mais de carga, né? Fazer os principais exercícios. Só que antes disso eu quero fazer uma ativação do teu glúteo. Perfeito. Por quê? Porque normalmente as pessoas que têm mais força, mais volume no quadríceps tendem a utilizar mais a força de extensão do joelho para fazer movimento multiarticular. Então no agachamento o primeiro a fadigar quem é? Quadríceps. E o glúteo ainda está inteiro. Então quero fazer contigo um pouquinho de elástico para a gente fazer essa ativação, você ganhar consciência corporal para quando chegar nos exercícios pesados, você recrutar mais as fibras do glúteo. Beleza? Tem maior ativação, né? Vamos lá então. Bora, coloca esse elástico aí. Trouxe 2, se esse aí tiver leve a gente coloca mais um. Quero que você apoie aqui na máquina. Eu quero que você faça o movimento em diagonal para trás, tá? Isso. Abre um pouquinho para tua direita lá a perna. Aí, é isso. Estabiliza bem o teu quadril. Contrai o abdômen. Pensa em contrair o músculo. Esquece o movimento. O movimento tem que ser consequência da ativação muscular. Contraiu. Isso. Faz uma contração de pico de meio segundo no final da extensão. Volta devagar, sempre deixando tensão no elástico. Isso. Faz mais 2. Mais uma só, mais uma. Boa, desça. Faz do outro lado. Contrai o abdômen. A perna em diagonal pro lado de fora.
No caso aqui, o lado esquerdo. Isso. Contrai o glúteo. Pensa o seguinte, ó. Contrai o glúteo. Pensa em contrair o glúteo. Se tu conseguir contrair o glúteo antes de fazer o movimento, melhor ainda. Pensa que a gente está aqui com o objetivo de ativar o glúteo. Eu não quero fadigar o glúteo. Eu quero que você aumente a conexão da contração do impulso neural com o músculo. Faz só mais um. Boa. Descansa um pouquinho. Cansei, né? Pegou? Porra, tipo, O objetivo legal, não, o objetivo eu não quero fadigar teu glúteo, tá? Só quero dar um pouco de estímulo para você entender qual é o músculo que a gente quer contrair nos principais exercícios lá que eu falei, que vai ser agachamento, leg press, elevação pélvica e búlgaro. Faz só mais uma série. Quem tá vendo o lado direito mais fácil. Quem tá vendo esse vídeo e tem o intuito de trabalhar o glúteo, usar o vídeo como uma forma de orientação, tem que entender que essa ativação não tem o objetivo de fadigar o glúteo. Eu tenho o objetivo só de dar uma ativação para ela melhorar a contração do glúteo nos principais exercícios lá, que são multiarticulares. Como eu falei antes, a Andressa tende a utilizar mais o quadríceps do que o glúteo. E agora ferrou, hein? Deu calor já. A Andressa tende a utilizar mais o quadríceps do que o glúteo. Então é importante, antes de mais nada, a gente conseguir uma ativação do glúteo para o cérebro dela entender que na hora de agachar, na hora de fazer leg, na hora de fazer búlgaro, ela precisa ativar o glúteo antes de ativar o quadríceps. Dessa forma eu vou conseguir fadigar mais o glúteo do que o quadríceps. Então é isso. Essa é uma estratégia que a gente utiliza para o glúteo máximo, tá? Quero também fazer com elástico hoje, Andressa, uma pré-ativação do glúteo médio. Então nesse primeiro exercício a gente visou a ativação do glúteo máximo. Quero mais um exercício agora para ativação do glúteo médio. Pedi para a Andressa ficar aqui no colchonete, deitada lateralmente. Andressa, pode estender a perna, estende, estende. Isso. Apoia a cabeça, faz um movimento de abdução lateral, sem girar o quadril. Arruma pra mim? Aqui. Obrigada. Isso. Mantém a tensão aqui, ó. Sobe. 2. Contrai. 3. Isso. Valoriza a descida e faz uma contração de pico no final da contração. Ótimo. É isso. Mantém aí. Quando começar a ficar difícil, separa. Eu poderia também utilizar esse exercício aqui para gerar um estímulo metabólico aqui de hipertrofia metabólica. Mas como eu te falei, nessa fase do treinamento agora, a gente está priorizando intensidade, carga e não repetição. Certo. Por isso que você não está fazendo até a fadiga. Então se fosse metabólica seria até a numa fadiga, segunda né? fase do treinamento, quando a gente visar depletar glicogênio, aí você vai fazer bastante repetição e esse pode ser um exercício interessante para se fazer. Boa. Andressa, nosso primeiro exercício hoje é o agachamento. Eu quero que nessa primeira série você faça com menos peso e mostre pra mim como é que é a tua técnica de agachar. Se tiver alguma coisa para corrigir, eu vou fazer agora e depois a gente vai trabalhar com peso maior. Vamos lá, mostra aí. Você tá acostumado a agachar com a barra livre? Mais ou menos, muito, de vez em quando? Não é meu preferido. Então, nessa primeira fase do treino seria interessante você utilizar o agachamento livre aqui. Se tiver alguém para te ajudar, melhor ainda. Perfeito. Excelente. Aqui no caso a Andressa, ó, tem boa mobilidade de quadril. Então ela consegue agachar com uma boa profundidade, mantendo a curvatura da lombar. Isso aqui, ó, que vai determinar até onde você pode descer. Perdeu a curvatura da lombar, Perdeu? é melhor não... exatamente isso. Não faça isso. Tá. Foi só para mostrar, no caso. O movimento está excelente, Andressa. Pode parar? É isso aí. Não, faz mais 2. Fica bem reta. Só mais uma. Muito bom. Pode guardar. Fizemos uma primeira série para eu ver o teu movimento. Excelente, parabéns, teu agachamento está perfeito. Vamos tentar manter a técnica agora com peso mais elevado. Como eu te falei, eu quero aumentar a intensidade, então a gente vai utilizar mais peso.
Sempre importante você estar confiante para fazer e fazer um movimento com um personal olhando, com alguém que possa te orientar com relação à postura. Eu vou te ajudar desde a primeira até a última, tá? Mas só vou te acompanhar. É importante tu entender que você que tem que fazer força, beleza? Perfeito. Entra lá na primeira. Bora. Já tá no meio. Isso. Vem um pouquinho para trás. Quando tirar, pouca coisa, não precisa vir muito. E aí, como é que tá? Tá Beleza? bem, vambora. Vamos junto, vem. Bora, pra cima. Fácil. Vem. 2. Bora. 3. Boa. Vem. 4. 5. Continua. Bora. 6. Continua. Bora. 7. Vem. 8. Mais uma. Capricha. Bora. Aê! E aí, como é que foi? Ufa! Bravo, completo, mas foi. Movimento, Doído. como eu te falei, você tem uma boa técnica para agachar, é ganhar confiança e evoluindo o peso aos poucos, né? Nessa primeira fase do treinamento, a gente precisa aumentar a intensidade, então você vai precisar colocar mais peso. Bom, já fizemos ativação de glúteo com elástico, fizemos nosso primeiro exercício agachamento, agora a gente vai para o segundo exercício leg press. No agachamento, o foco foi glúteo, mas trabalha além do quadríceps, também um pouco de isquios tibiais e muito da musculatura de estabilização do tronco, para manter o tronco ereto. Então, fadiga também o core, por isso que eu não vou te passar mais um exercício com barra livre ou halteres, vou te passar uma máquina na sequência. O leg press é um excelente exercício para trabalhar o glúteo e o quadríceps e é uma máquina segura, né, que dá pra gente utilizar um pouco mais de peso, que é o nosso objetivo hoje. Andressa, para conseguir ter uma ativação maior do glúteo médio, eu quero que você utilize esse elástico na coxa. Ai, Jesus. Isso. Você vai afastar as pernas, deixar o pé um pouquinho mais alto. Na linha Quando tu empurrar, é bitrocantérica. importante tu entender que tem que fazer força com o calcanhar, tá? Perfeito. Maior ativação no glúteo, é isso? Isso. Coloca mais aqui, ó. Aí, boa. Vamos fazer a primeira? Coloquei um peso aqui para 10 repetições. Essa é a nossa primeira série. Depois eu vou colocar um pouquinho mais pesado. Bora. Vai dar não, hein? Empurra, desbloqueia, vem. Flexiona, ótimo. Calcanhar. Força no calcanhar, excelente. Pensa no glúteo. Lembra do glúteo que fez ativação lá com o elástico? Sim. Ótimo. Mantenha aí, força. Força, vamos. Ó, começou a ficar difícil agora, bora. Mais uma, a última. Deu, fechou. Excelente. Essa primeira série, o peso foi menor, então a Andressa conseguiu fazer mais repetições. Mas pegou bastante glúteo, sentir não uma pegou? boa ativação do glúteo. Bem mais, Boa. assim. Vamos aumentar um pouquinho o peso agora? Bora. Ai, vou descansar. Pode ficar aí, Descansar meu descansa aí. glúteo. Vou colocar mais 2 placas. Meu Depois Deus, eu olha a faço as contas. expressão de desespero vendo essa carga subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ter 280 a 300 quilos. No caso aqui, a Andressa, ela está começando a preparação hoje. Ela já estava treinando, mas estava treinando mais ou menos, né? Bom, hoje começa o treinamento dela. Como eu falei antes, ela precisa entender agora que a ênfase está na intensidade. Então é importante ela trabalhar com peso para 6 a 8 repetições, que agora a gente vai ver isso na prática. E o intervalo dela vai ser um pouco mais longo, que eu preciso que ela recupere, que ela entre na série 90 a 100% da musculatura recuperada. Vamos lá? Tá confiante? Vamos lá, 6 vamos a lá. 8, bora. Mesma coisa que você fez na série anterior, essa série mais pesada, ativa o glúteo aí. Podemos? Bora, empurra, abriu,
Desce devagar, empurra, vem. Perfeito, tá fácil. Boa, 2. Ó, acompanha aqui, ó, velocidade do movimento. Começou a ficar difícil agora, deu 3. Vamos, 4. É isso. Força, vem. 5. Continua. 6. Vamos tentar mais 2. Bora que é a última série. Essa é a série válida. Agora, empurra. Vem. Deu. Travou. Como é que eu sei aqui que foi eficaz e atingiu o meu objetivo? Pela velocidade de execução. Ela conseguiu manter a técnica, mas a velocidade ficou bem lenta. Então significa que ficou muito difícil. Existem na musculação 3 falhas que a gente trabalha. A primeira falha é a falha técnica, onde você perde o movimento e começa a fazer o movimento recrutando outros músculos. A segunda falha, que é a falha concêntrica, é quando não consegue fazer um movimento de contração muscular e o movimento para, e aí precisa de ajuda de alguém ou terminar o exercício, a série. E a terceira falha, que é a mais difícil, que é a falha excêntrica, onde você já não tem fadiga, onde você já não tem a contração concêntrica, mas valoriza excêntrica, e no final da falha você já não consegue nem segurar, nem frenar o movimento. Isso é a última falha, que é a falha excêntrica. O Will acredita no meu potencial de uma forma que eu adoro esse jeito que ele... Você tá acostumado a treinar muito metabólico, meu. Tem que fazer mais força e descansar mais. Então, não sei mesmo. Que triste. Bom, vamos lá? É o seguinte, esse é o terceiro exercício. A gente vai fazer uma elevação pélvica. Essa máquina aqui é excelente, na minha opinião, é a melhor máquina de glúteo que existe, tanto aqui na academia quanto no mundo. Mas importante você se concentrar em ativar o glúteo no movimento de elevação do quadril. Pensa não no movimento, mas sim na ativação do glúteo, na contração do glúteo. Esmaga. 2 observações. A primeira, calcanhar e perna afastada. A segunda, contração isométrica no final do movimento concêntrico. Beleza? Isso. Vai utilizar aqui a espuminha para assim apoiar. Mesmo? Pode ser. Não cabe. Esse aqui tem que encaixar aqui. Bom. Meu peito. Excelente. Por que essa máquina é boa? Porque ela dá muita estabilidade no movimento. E os ângulos dela aqui são perfeitos. Afasta mais as pernas, deixa o joelho na direção da ponta do pé. Meu Deus, lembra do calcanhar, lembra de contrair o glúteo antes de subir. Bora. Isso. Onde que eu apoio? Aqui? Apoia aqui. Vambora, sobe. Olha a amplitude do movimento. Vai lá, faz mais uma. Então, vou fazer uma correção aqui. Andressa, não agacha tudo. A partir daí, tu já perde a ativação do glúteo. Começou a desgrudar a perna da minha mão, tu sobe. Ó, já desgrudou. Ó, tô com a mão apoiada na tua canela. Vem, desgrudou, tu sobe. O glúteo vai ficar contraído o tempo todo. Se tu desce muito, tu perde a ativação do glúteo. Excelente, quero mais 3. Sobe, vamos. 1, só 2 agora. Vem, 2. A última, força. Bora, lá em cima, vem. Travou, solta. Aí. Ai. Muito bom, show. Pô, essa foi a série mais leve. Não dá pra Agora vai a série pesada, hein? Não dá super pesada, gente. Vamos meditar. Tu vai ver que vai dar. Vamos meditar. Essa é a série válida. Eita. Se eu colocar 4 séries para você fazer, de 6 a 8 repetições, todas as séries têm que ser com essa intensidade. Beleza? Beleza. Aquela primeira série, tu passou de 8 repetições, significa que tá leve, tem que aumentar o peso. 6 a 8 repetições. As repetições que vão determinar a carga. Perfeito. Vamos lá, prepara aí. Lembra de tudo que eu te falei com relação à contração do glúteo. Não precisa descer muito. Tu entendeu aquilo que eu falei da amplitude? Entendi. Deu diferença, não deu? Deu muita. É, eu lógico, mantive tá o músculo fazendo mais tempo sob pô. tensão, não é isso? Exatamente. Quando eu desço, eu descanso É o isso. músculo e quando eu não desço, eu deixo ele mais tempo Perfeito. sob tensão. Afasta mais as pernas. Excelente. Vamos lá. Série válida agora. Subiu. Vamos, guerreira. É isso aí, porra. Agora, vem. Sobe. Não desce muito, não. Já deu. 1. Sobe. 2. Isso. Tô te ajudando. Vamos. 3. Isso. Força. 4. Boa. Muito bom. 5. Bora. 6. Continua. Vamos. Tu consegue. 7. A última.
segura em cima que eu vou travar, sobe. Aê! Muito bom. Fez 8. Ai, Ó, sinceramente tá leve, viu? Dava pra colocar pelo menos aí mais 10 ou 20 de cada lado. Tu fez 8, sobrou. Viu? Como é que eu sei disso? Porque o movimento dela não ficou lento. Ela conseguiu manter a velocidade. Então, para chegar perto da falha concêntrica em 6 e 8, eu preciso que o movimento dela fique muito lento, tá? Se ela entrar em falha concêntrica, beleza, eu travo, tá? Mas tem que chegar perto disso. Ai, minha bunda. Xingou ele eventualmente? Muito. Andressa, quarto exercício, agachamento búlgaro. Vamos utilizar o Smith, porque aqui eu consigo colocar um pouco mais de peso. Faz a primeira série e quero ver como é que tá a tua técnica. Pessoal, presta atenção no seguinte, ó. O búlgaro tem o objetivo de trabalhar o glúteo. Achei que tá longe. Então, eu preciso acertar a posição do quadril no movimento. Vamos ver aqui, ó. Então, ó. Vamos lá. Percebe que tem uma flexão bem acentuada do quadril aqui da Andressa, enquanto o joelho dela não está avançando muito. Está se mantendo, né, com uma boa flexão também, mas a ênfase está toda no quadril. O movimento é em diagonal para trás. Essa perna aqui vai te dar apoio, mas vai só estabilizar, não vai fazer força. Quem vai fazer força, no caso aqui, é a perna esquerda, a perna que está na frente. Empurra o chão, joga o quadril para frente. Empurra o chão, projeta o quadril para frente. É isso. O búlgaro trabalha bastante as fibras da parte inferior do glúteo. Boa, pode travar. Show. Ah, esse aqui é o peso máximo, né? Descansa. Eu já vou aumentar o peso e tu faz a outra perna uma série só. Essa agora é a série válida. Aumentei um pouquinho o peso. Eu quero que você faça de 6 a 8 repetições. Capricha na técnica, movimento lento, sem se apavorar. Se tiver difícil, eu vou te ajudar. Vamos lá? Vamos lá. Usar o mesmo movimento, a mesma posição que você fez a primeira série, a série anterior. Flexionou, empurra o chão, bora. Ótimo, fácil. Vem, 2, perfeito. Continua, vem, 3, muito bom, ó. Percebe que o quadril dela não gira, fica estabilizado. Significa que ela tá com consciência corporal e tá dominando o movimento. 5. Vamos tentar mais 2? Tá começando a ficar bom agora, é isso que eu quero. Perfeito, só mais uma. Bora, agora, sobe, vem, 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 vem. Isso, muito bom, já travei. Ai. Excelente, trabalhamos com 8 repetições, chegamos quase na falha, então é um peso que realmente, para você trabalhar com hipertrofia tensional, é daí pra cima. Ai. Não consigo opinar, só consigo sentir. O treino hoje foi com ênfase em glúteo. A gente começou com os elásticos, fazendo ativação. Depois a gente passou para os exercícios multiarticulares, agachamento, leg press, elevação pélvica e búlgaro. Tudo com carga mais alta, trabalhando com maior intensidade, com o objetivo de trabalhar a hipertrofia miofibrilar. Agora é o último exercício. Dessa vez agora, na passada, a gente vai dar um volume maior e uma intensidade menor, porque é o último exercício. Lembra que eu falei da hipertrofia metabólica e tensional? Sim. Agora o estímulo maior é na hipertrofia metabólica. Então eu quero que você dê 20 passadas para a gente iniciar aqui. Eu vou te corrigir se tiver que corrigir o movimento e depois a gente vai ver para colocar um pezinho para fazer a série válida. Vambora. Vamos lá? Podemos? Pode. Ó, primeira coisa. Quer fazer passada e trabalhar mais glúteo? Alonga mais o passo, passo mais longo. Isso, primeira coisa. Ah, nossa. Segunda coisa, tá vendo a diferença, não deu? Muita. Legal. Segunda coisa, faz o movimento inclinando o tronco para frente. Isso, por quê? Porque eu quero aumentar a flexão do quadril. O glúteo é um extensor do quadril. Quanto mais eu flexionar, mais eu vou contrair o glúteo. Isso, passada longa, tronco inclinado. Inclina o tronco. Isso, como se teu peito fosse chegar na coxa. Ótimo. Nossa, muito melhor. Consigo Legal. sentir bem mais a ativação. Muito bom, ó. Tá vendo que ela tá dando a passada em diagonal? Faz mais 2. Por que em diagonal? Para aumentar o equilíbrio. Se ela faz reta, se tu faz o movimento reto, é como se estivesse andando numa corda bamba.
fico mais desestabilizada. Tá bom, agora vamos fazer a série válida. Vamos lá. Andressa, último exercício e essa é a série válida. Lembra que eu te falei de repetições? Agora a gente vai fazer um pouco mais de repetições. Optei por você segurar um halteres, tá? O halteres Ok. é melhor do que a barra nas costas, porque o halteres te dá mais equilíbrio para fazer. E eu quero que você largue o halteres quando você começar a chegar na fadiga e continue fazendo o movimento sem peso. Então a ideia é a gente fazer umas 30, 40 repetições, beleza? Ok. Vamos lá. A fadiga agora é diferente, né? Se antes tu estava sofrendo pelo peso, agora tu vai sofrer pela repetição. Capricha no movimento, isso, inclina o tronco, show. Muito bom. 4, vem. 5, 6, 7, 8, continua. 9, bora. Vai dar 10, faz mais algumas, bora, tá começando a ficar bom. Ó, pessoal, estou utilizando aqui como um parâmetro para saber o quanto tá difícil a velocidade do movimento. Ó, percebe que tá diminuindo a velocidade da fase concêntrica. Então ela tá começando a entrar em fadiga. Bora, continua, capricha aí. A primeira falha, lembra que eu falei? A primeira falha é a falha técnica. Perdeu a técnica do movimento, vamos, mais uma. Ó, já ficou muito lento. Legal, pode soltar o halteres, solta e continua, bora. Isso. Continua. Bora. Continua, excelente. Não trava a passada. Encostou o pé no chão, tu já desce, senão tu vai perder a força do teu peso. Isso, o glúteo vai frenar o movimento. Então, se tu manter a velocidade, aumenta a carga. Isso, dá a passada e já desce. Mais duas. Uma, mais uma só. Bora. Perfeito, tá bom. Ai, Muito bom. meu Deus. É isso aí, terminamos o treino hoje. E aí, Andressa? Treinão. Beleza? Tô Sobreviveu? esgotada. Muito Nossa, bom. que treino. Assim, ó. A Andressa, ela tá começando agora a preparação dela visando o campeonato no final do ano. Então, o condicionamento físico dela ainda não tá ideal. Ao longo da preparação, ela vai melhorar o condicionamento, vai melhorar a força. Hoje eu trabalhei com ela 2 séries só. Uma série para reconhecimento do movimento e a gente acertar a técnica e uma série válida, com realmente o peso que a gente quer utilizar. Mais pra frente eu vou precisar aumentar o volume do treinamento. Então eu vou trabalhar ainda nessa faixa de 6 a 8, mas com 3, 4, 5 séries ou mais exercícios, tá? Mas a ideia do treinamento tensional é essa. Se você quer ganhar volume no glúteo e deixar o glúteo com aquele tônus, com aquela firmeza, com aquela densidade muscular, o treino tem que ser tensional, tá? E para isso, lógico, tomando sempre cuidado, mas tentando aproveitar o máximo possível as cargas, a intensidade. Para finalizar o treino, pessoal, seguinte, gostaria de convidar vocês a conhecer a Ironberg, aqui de Santos. Como eu falei, na minha opinião, é a melhor academia, todos os quesitos, tanto na parte da estrutura, equipamentos, limpeza, manutenção, tudo. Aqui é top demais. Vem aqui conhecer, se você não conhece, tá perdendo tempo. Começou a treinar aqui e não para mais, hein, Andressa? É o meu primeiro contato com a academia, mas olha, eu fiquei muito surpresa positivamente. Super recomendo e com certeza esse aqui foi, assim, de longe, a melhor academia realmente que eu consegui treinar. Gente, é incrível. Quando eu comecei a treinar aqui, eu não conseguia treinar mais em outra academia. Parecia que eu estava treinando num condomínio. Eu vou treinar num condomínio, numa academia pequena. Realmente, a biomecânica dos aparelhos aqui é outra. Você consegue sentir com muito mais eficácia, é sensacional. Só vindo e entendendo o que a gente está falando. Então fica o convite aí para vocês. Boa. Pessoal, entre na minha página do Instagram, @personalwilsonjr. Personal, a Andressa também trabalha de personal, além de atleta. Fala o teu arroba aí. Meu Instagram é treinadora Quaresma. Treinadora Quaresma. Então aqui, ó, você tem um personal que trabalha na Ironberg. Atualmente a Andressa está trabalhando aonde, Andressa? Na Smart Fit, Guarujá e Santos. Top. Pessoal, dizer que é isso. Se você gostou do vídeo, curta,
Segue a gente aí no nosso canal. Em breve a gente vai estar fazendo mais vídeos também. Eu vou convidar mais vezes, com certeza, a Andressa. Vamos aí acompanhando todo esse processo até a reta final, né? Que nós temos aí Com duas certeza. competições aí pro final do ano. Só minha, Legal. fora dos outros alunos do Will. Valeu, Andressa. Beijo. Obrigado, Will. Valeu.